Poucos livros conseguiram traduzir assim tão fielmente o que eu não consegui explicar, e que tava ali, tá, ok, aconteceu comigo, mas por que que isso impacta tanto a minha vida? E eu vou falar para você. Eu sou Fernanda, para você que não me conhece, eu sou formada em pedagogia e uma curiosa sobre comportamento humano e como comportamento humano e como o nosso cérebro ele reage às informações externas, né? O mundo externo e como esse mundo externo afeta o nosso mundo interno. E se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, tô aqui me arrumando e gosta desse tipo de conteúdo, já começa a me seguir, porque eu sempre tô trazendo conteúdos falando sobre o que aconteceu na nossa infância, por que o que aconteceu lá não ficou lá, vem junto com a gente. E vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li. Oh, meu Deus do céu, que livro maravilhoso, gente. É um livro que, para você, eu tô abrindo aqui porque eu li ele no Kindle. Porque, ai, não vai aparecer a capa, gente, mas eu vou deixar o link dele aqui. Este livro, vou deixar aqui do lado, né? Ele foi escrito pelo Dr. Bruce Perry. Esse Dr. Bruce Perry é um nome muito forte na neurociência e ele tem um estudo muito significativo sobre traumas na infância. Então, ele fez uma parceria com a Oprah. A Oprah, vocês sabem, é uma apresentadora, atriz, conhecida mundialmente, né? Eu não sei se o programa dela ainda tá no ar, mas ela também faz um trabalho muito significativo com relação a traumas. Por quê? Porque ela é vítima, né? Ela foi vítima de traumas. E no livro ela conta um pouco da história dela, né? Recortes da história dela, né? De abandono, rejeição, violência também. E ela traz esse conto, e é muito engraçado, gente, não engraçado, né? Mas é muito interessante o livro, porque ele é como se a gente estivesse assistindo uma entrevista dela, e uma entrevista muito longa, sabe? Porque é um livro, né, gente? Então, o livro traz essa pegada assim de como se você estivesse lendo uma entrevista. Então, ela faz recortes da vida dela, ela tem um programa, uma comunidade, né, que ela cuida de meninas que têm, assim, eu não vou dizer altas habilidades, mas que são meninas que você vê que tem ali uma habilidade, né? São meninas geniais, e que essas meninas, por alguma razão, foram negligenciadas por sua família, abandonada ou o que quer que seja. Enfim, então ela traz história dessas meninas, traz história dela e traz história, e o Dr. Perry, que é o Bruce Perry, ele traz também da vivência dele, que ele é um médico psiquiátrico, ele é psiquiatra e PhD em neurociência, algo assim. Mas vamos lá, por que que esse livro, ele me ajudou muito a entender algumas coisas que aconteceram comigo na infância? Porque assim, gente, só para contextualizar aqui, eu vim morar na Europa, né? Eu moro na Irlanda, e eu casei e tal, e aí vim morar na Irlanda. E aí, quando eu cheguei aqui, gente, que eu não sabia falar inglês, isso causou tantas coisas em mim, fiquei muito ansiosa, com muitas depressões na vida. Oh, meu Deus. Mas enfim, e aí eu comecei a ver também que eu achava, antes de vir, né, eu ficava assistindo pessoas que ensinavam como aprender inglês e tal. E aí eu achava que tava tudo bem. Gente, na minha cabeça fazia todo sentido. E se você quiser que eu conte essa história do meu casamento, porque é uma história bem maluca, vocês comentam aqui embaixo, porque o meu casamento foi fruto de situações que aconteceu na minha infância. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, eu sempre deixo vocês com curiosidade pro próximo vídeo, né? Mas não é de propósito. Mas enfim.
E aí, quando eu vim morar aqui, gente, eu comecei a ter, assim, problemas muito sérios e de chorar o tempo todo, de não me sentir pertencente a este lugar e eu não conseguia aprender inglês. Então, eu vim, assim, muito otimista, né? Porque eu achava assim, ok, eu já venci muita coisa nessa vida, o que é um inglês na minha vida, né? E tal, e eu comecei a sentir que eu não conseguia aprender. Então, foi nesse contexto, só para vocês entenderem, foi dentro desse contexto que eu comecei a dizer, opa, tem alguma coisa aí, não tá normal, porque esse sentimento tão forte de incapacidade, de inutilidade, e eu comecei, né, a cavucar esse buraco e eu vi que o buraco era mais embaixo. Isso hoje já tem 4 anos que eu moro aqui, então são 4 anos de busca, né? Para entender e tal, e algumas coisas já ficaram bem claras. E hoje eu não digo que tá perfeito, mas que tá melhorando, né? E eu vou falar um pouquinho porque que esse livro ele me ajudou a entender. E aí eu comecei também, gente, esse ano, eu tô terminando esse ano, eu comecei a fazer uma pós, porque aí eu comecei a fazer ligações de que aquilo que a minha autoimagem, ela foi muito deturpada. Eu fiz até um vídeo aqui falando sobre o que a gente ouve na infância. Depois vocês assistem esse vídeo que ele é meio que dá uma luz para o que eu tô falando agora. E aí, esse livro, ele trouxe opa, isso aqui faz sentido para mim, olha. Então, para quem tá vivendo com uma ansiedade muito forte, que vive com autocobrança, que não se acha suficiente, mudou de país e tá perdido, se sentindo ali, ai meu Deus, o que é que eu faço? Não se sentindo pertencente. Porque assim, lógico, a gente quando muda de país é uma outra cultura, outra língua e tal, e até você se estabilizar, mas tem gente que vem e que é muito fácil, assim, não que seja fácil, é difícil para todo mundo, mas é uma adaptação mais tranquila. E para outras pessoas é mais difícil e acontece muito. Eu vejo muitos relatos de brasileiros aqui, né, morando na Irlanda, que a esposa, né, entrou em pânico e foi embora, voltou pro Brasil, não conseguiu ficar aqui. E não só mulher, homens também. Então, entender o que aconteceu com você vai te dar ferramentas para você viver, porque sabe qual que é a boa notícia? O nosso cérebro, ele é todo articulado, é cheio de coisas, o cientista ainda não conseguiu descobrir tudo sobre o cérebro, mas o nosso cérebro é muito complexo. E por que que ele é complexo? Porque ele é aquele sistema que faz a gente entender o mundo exterior, né? O mundo lá de fora, as nossas relações com o social, as nossas relações emocionais, as nossas relações físicas, né, conosco mesmo, enfim. Então, o cérebro é a sala de comando. Eu gosto muito daquele filme Divertidamente. Aquele filme, ele retrata ali muito legal, é um filme muito legal para você assistir, você entender um pouquinho sobre... Eu acho que aquele filme não é nem para criança, sabe? É um filme assim, não é a criança não tem ali a capacidade de tirar todas as informações que aquele filme traz. Ele é muito legal. Então, já tô dando dica aqui do livro e do filme. Aí, mas voltando pro filme, pro livro. Então, para quem é esse livro, né? Para quem procura entender um pouquinho mais. Então, se você viveu num lar em que as críticas eram constantes, se você viveu num lar em que você não tinha ninguém ali para você, você sempre tinha que se virar sozinho. Então, você hoje é um adulto que você carrega o mundo, todos os problemas seus e até dos outros nas costas, e você nunca pede ajuda, porque eu tenho esse problema. Hoje tá um pouco melhor porque eu entendo, porque quando você entende o que aconteceu com você,
Então você começa, ok, aconteceu isso comigo, eu internalizei de que isso era um normal, mas não é normal. Então vamos começar a fazer um movimento diferente. E isso que é o legal do cérebro, porque o cérebro, ele existe, os cientistas, né, eles falam que existe uma neuroplasticidade, então ele é maleável, você consegue ali reverter algumas coisas. Lógico que tem marcas que vão ficar. Veja, eu tenho essa dificuldade muito grande de pedir ajuda, então eu vou dessensibilizando esse cérebro que aprendeu que pedir ajuda é perigoso ou que pedir ajuda não vai ter ninguém ali, porque você cresceu num lar em que as suas necessidades básicas não eram atendidas, principalmente as necessidades emocionais. Quer ver um exemplo? Você chorava e a sua mãe falava assim, tá chorando por quê? Se chorar mais, apanha. Então você tinha que ou você chorava ou você apanhava. De qualquer jeito você ia chorar, né? Porque apanhar tal. E às vezes você tem um pai descontrolado que não consegue conviver com aquele choro e apanhava. E quanto mais você apanhava, mais você chorava. Então, o que aconteceu com você? Isso é o tema base do livro, né? O que aconteceu com você? Por que você reage desse jeito? Então, a pergunta não é por que você é assim, o que tem de errado com você, mas é uma pergunta mais acolhedora, né? O que aconteceu com você para você nunca pedir ajuda? O que aconteceu com você para você se autocriticar tanto assim, você não conseguir se acolher suas emoções? O que aconteceu com você para você não querer se relacionar com outras pessoas, você querer se isolar, e o isolamento social está cada vez mais forte, as pessoas estão cada vez mais querendo ficar no seu cantinho, no seu mundinho e não se relacionar com outros seres humanos, que faz parte da nossa natureza, nós somos seres sociais. Mas o que aconteceu com você? Para você não quer? Tem gente que fala assim, eu prefiro ficar sozinha em casa do que ter pessoas com problema de fobia social. Gente, é muita coisa, o nosso cérebro, por isso que fala assim, não tem como estudar tudo, porque o nosso cérebro é complexo. A forma como a gente reage o mundo, né? A forma como a gente responde as coisas que acontecem com a gente é diferente. O que acontece comigo, tem gente, por exemplo, pessoas que vieram pra cá, morar fora, e que aprendeu muito rápido o idioma, estando na minha idade, né? Porque eu já vim morar aqui, eu já tinha 40 anos. Então, eu pesquisava, falava, adulto não aprende mesmo, não. E tá errado, aprende sim. Só que o que aconteceu com você lá atrás vai te dizer se esse aprendizado vai ser mais tranquilo ou não. Então, gente, é uma dica de leitura para você que está aqui acompanhando o meu conteúdo. Se você acompanha meu conteúdo, é porque você já começou a sinalizar na sua cabeça que tem alguma coisa de errado com você. Mas olha, não tem nada de errado com você. Aconteceram algumas coisas com você lá na infância que você precisa trazer à luz, não para ficar sofrendo, gente, ficar agarrado. Ai, a minha mãe, que nem eu passei. Porque assim, tem fase, sabe? Eu passei um momento, o primeiro momento que eu descobri o que aconteceu comigo, eu comecei a achar minha mãe a pessoa mais horrorosa da face da terra. E, gente, a minha mãe é uma querida, é uma coisa linda. E aconteceu, assim, pelo tanto de coisas horrorosas que aconteceu com ela foi a melhor mãe que ela podia ter sido. Entendeu? Mas eu cheguei nesse lugar de ficar, minha mãe é a pessoa mais horrorosa. E não é. Não é, tá? Mãe, eu tô falando usando o meu exemplo, né? Mas pode ter sido pai ou outro. E outra coisa, alerta importante, né? Alerta. Eu não estou falando aqui, gente, de abusos, porque eu não sei se a plataforma deixa eu falar sobre isso, né? Tô com um canal recente. Eu não tô falando sobre isso. Eu estou falando de violência física, assim, né? Pessoas totalmente deturpadas. Não tô falando disso. Eu tô falando de coisas, porque no final, todos nós somos traumatizados. Tem até um corte que ficou muito, viralizou aí nas redes de uma, não sei se ela é psicóloga, ela é filósofa, ela é psicanalista, né? Vermont,
Eu esqueço o nome do povo, amor. Minha gente, amor. Ó, parece que eu tô conversando com meu marido. Eu vou deixar o nome dela aqui. Vermont, é uma psicanalista, que ela fala sobre trauma, né? E ela diz assim, olha, todo mundo vai passar por trauma. E de verdade, de fato é. Todo mundo vai, em algum grau, vai ser traumatizado. Porque viver é um trauma. Viver é um trauma, né? Mas o que você vai fazer com isso, ou a forma como os seus cuidadores vão agir diante de uma situação desafiadora, é que vai dizer o tanto que você vai ser impactado por aquela situação, né? Então, de repente, numa forma irritada de um professor, ele falou alguma coisa que você, que até hoje você lembra. Mas olha, foi um momento específico. E aí, se em casa você tem todo o acolhimento da família e tal, ainda que isso reverbere no seu cérebro, né? Você fique lembrando disso, mas não traz tanto impacto, né? Impactos significativos para sua vida. Mas pessoas que tem isso com constância, porque os pais, eles não nascem sabendo, gente, ninguém é perfeito, seus pais também foram feridos, então é primordial você não ficar condenando os seus pais e achar que você é uma vítima. Não, trauma faz parte da vida. Então, e esse livro, ele traz isso com uma sabedoria muito grande. Então, a minha dica de hoje é que, não vou falar mais sobre ele, porque eu não quero que você fique só com o meu vídeo, com esse resumão muito supérfluo, ou não supérfluo, né? Muito superficial da leitura. Eu quero que você vá lá e leia o livro. Vou deixar o nome na descrição bonitinho, vou ver se eu consigo o link dele também. E deixo aqui para que você entenda um pouquinho mais do que aconteceu com você. E eu te espero no próximo vídeo. Por favor, se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.